Olá, me chamo Tamara Fernanda, sou estudante de letras da Universidade de Pernambuco. E eu sou Pedro Araújo, estudante de letras também da Universidade de Pernambuco. E hoje a gente vai apresentar um pouco da Poética de Aristóteles, esse livro que é muito importante em todo o contexto acadêmico. Isso porque ele traz todo uma metodologia de como criar uma peça teatral, como formular, além de roteiros, até mesmo um texto você pode escrever utilizando da Poética de Aristóteles. O livro ele traz todo o contexto de uma antiguidade clássica. Isso porque, naquela época, era muito comum a literatura para a reflexão do indivíduo, e não somente a literatura por literatura. A literatura tinha que trazer consigo momentos reflexivos sobre a política ou sobre o contexto social que eles estavam envolvidos. O livro ele dedica-se mais intensamente à tragédia, mas isso porque acredita-se também, né, tem uma teoria de que existia um livro 2 que ele falaria, né, sobre a comédia. E esse livro tenha perdido-se ao longo do tempo, passados anos. Então, só temos o livro que fala mais especificamente da tragédia, porém ele traz ali, né, no meio algumas coisas sobre a comédia também. Ao decorrer do livro, ele descreve todos os requisitos básicos que um texto precisa para ser considerado bom e para alcançar todos os seus objetivos. Ele também fala, né, ele difere logo no início, sobre a diferença entre um historiador e um poeta. Ele fala que o historiador, né, ele conta a história como de fato ela ocorreu, enquanto o poeta, ele conta como ela poderia ter acontecido. Ele fala que a poesia vai muito além do que um texto escrito em versos, né? Um texto metrificado, mas ele fala que a poesia tem muito a ver com a Então, mímese. Aristóteles ele cita que existem dois principais tipos de imitação na comédia. Seriam essas imitações, também chamadas de mímese, a imitação inata do ser humano, ou seja, nós já nascemos sabendo imitar para aprender, e logo após isso tem a segunda modalidade da imitação, que seria a imitação por prazer. Essa que é muito bem retratada em pinturas e imagens que, ao serem reproduzidos de uma maneira perfeita, provocam essa sensação de prazer que Aristóteles cita. Então, é, tendo isso em vista, é entendido que a comédia ela retratava na verdade, os caracteres inferiores, ou seja, seria uma peça retratando os costumes morais e imorais, até de desvalorizar outras pessoas. Isso era bem explicitado na comédia de Aristóteles. Entrando um pouco mais a fundo na tragédia, a gente percebe que Aristóteles deixa 6 passos para que uma tragédia seja considerada uma tragédia. São eles: o enredo, os caracteres, a elocução, o pensamento, o espetáculo e a música. A diferença entre a tragédia e a comédia é justamente que a tragédia ela não imita as diferenças entre os homens, mas sim todo o contexto do viver humano, toda a questão emocional, e não só especificamente em uma condição de algumas pessoas, mas sim no contexto geral da coisa. Aristóteles, ao decorrer do livro, ele dá a estrutura de como deveria ser uma boa tragédia. Então, ele diz que toda tragédia ela deve ter um enredo, né, que é as mudanças ali que vai acontecer ao decorrer da história, que vai caminhar para o desenlace, que tem que ter a mímese, né, que é através da mímese que vai chegar a catarse, e que é preciso ter o reconhecimento, é preciso ter reviravoltas, né? O reconhecimento seria quando o personagem ele vai sair da ignorância ali e vai ter uma fonte de luz, né? Ele vai ter ali um saber científico ou alguma coisa que vai causar a reviravolta. Ou seja, até certo tempo, né? A história ali, a história da tragédia estaria indo para um ponto e aí acontece alguma coisa que ela precisa tomar outro rumo. E como a gente está falando da tragédia, né, essa mudança acaba sendo sempre para pior, provocando uma certa emoção ali durante todo o desenvolvimento. Então, de uma certa forma, a estrutura, né, da tragédia seria
por meio da mímesis, que seria a representação das ações humanas, né? Ter ali o desenvolvimento, as reviravoltas, para poder chegar a catarses, que tem o objetivo, né, de causar pavor ou compaixão, né, que tudo isso ali envolve o enredo, que são as mudanças que acontecem. Mas aí o que seria a catarse? A gente já falou de mimesis, mas o que seria a catarse? A catarse, ela tem vários significados para várias áreas diferentes. Por exemplo, para a psicologia, a catarse seria um alívio, né, um descarrego de várias emoções negativas, né? Para a religião, seria um processo de purificação da alma. Para a arte, seria ali o momento em que o artista admira sua obra já pronta. Para Aristóteles, seria a mistura de tudo isso. Então, a catarse seria, de certa forma, a purificação da alma, né? Uma boa tragédia, ela tem que ali trazer a mímesis para, através de todo o seu enredo, provocar, né, a catarse, ou seja, o momento em que o indivíduo vai ter umas emoções ali, vai causar pavor, compaixão, e vai descarregar todas essas emoções para poder purificar a alma, né? Para, de certa forma, ele refletir sobre aquilo que aconteceu. Então, seria algo extremamente importante e que toda tragédia deve ter. Embora esse livro já tenha sido escrito aí há mais de 23 séculos, né, há cerca de 23 séculos atrás, o que Aristóteles falou se reverbera até os dias de hoje. É uma leitura assim muito precisa para quem está cursando letras, para quem está na área aí do cinema, né? Porque ele traz tudo isso consigo, ou seja, no seu tempo, né, a poética, a literatura escrita era comum, mas não era tanto. Então, era mais por questão de peças teatrais mesmo. Dessa forma, a gente tem aí uma grande herança, né, que Aristóteles deixou para os dias atuais, para a nossa literatura e para a área do cinema também. De fato, é um livro muito importante para todo o nosso contexto acadêmico e também artístico. E realmente vale mais a pena a compreensão a fundo, o entendimento, a leitura de qualquer pessoa que, mesmo que esteja vendo só por cima com esse vídeo, mas que estude mais, se aprofunde, porque realmente é um legado, é um marco que Aristóteles, um presente, deixou para nós do nosso meio. Então, muito obrigado por ter assistido.